Boa noite a todos que nos acompanham e especialmente aqueles que estão nos assistindo desde terça-feira. Agradeço de antemão a participação de todos, inclusive aqueles que vão nos assistir depois no vídeo gravado pelo YouTube. Não se esqueça de fazer comentários e perguntas no nosso chat, pois depois haverá um espaço para respostas após a exposição. E lembrando que quem ainda não se inscreveu no seminário e deseja receber o certificação, é só acessar o link na descrição e for no sistema da UFSC. São 40 horas para participação de ao menos 75% das conferências do seminário. A lista de presença será disponibilizada no chat ao longo da exposição. Estamos chegando ao final do primeiro seminário Direito, Terra e Liberdade, seminário integrado entre o Grupo de Formação Campo, Cidade e Revolução e o Programa de Educação Tutorial de Direito da UFSC. Com a palestra de hoje, vamos concluir a trajetória teórica que se pautou desde o início em introduzir e desenvolver o debate sobre a questão agrária e sobre a questão urbana, através de uma perspectiva crítica e revolucionária. Como afirmamos em nossa fala de abertura, é necessário lembrar as palavras de Engels, que dizia que campo e cidade precisam ser discutidos em sintonia com revolução. Retomando um pouco o roteiro teórico do seminário, abrimos as discussões com a mesa sobre a acumulação primitiva. Nela nos foi apresentado o processo violento da acumulação capitalista em seus estágios iniciais e como a violência continua sendo uma violência para a expulsão das massas camponesas nos países subdesenvolvidos. Uma acumulação primitiva, no modus operandi do capitalismo dependente, apenas aperfeiçoou sua forma, mas sem jamais romper completamente com a estrutura expoliadora. Na segunda mesa, a questão urbana, a cidade e o capital, o debate girou em torno das políticas habitacionais e como hoje programas como Minha Casa, Minha Vida não cumprem o seu papel fundamental, dependendo sempre de uma reforma da estrutura urbana que nunca ocorre, além de servir para o processo de acumulação capitalista dos bancos e empreiteiras. A terceira mesa, intitulada A Questão da Terra no Brasil, a Exploração no Campo e a Luta Camponesa, nos indicou as dificuldades na luta do campo, como ocorre o avanço capitalista sobre o meio rural e sua fachada de modernização mediatizada a cada 20 minutos na televisão pelo jargão agro é tech, agro é pop. Sabemos, depois do debate da mesa, que o agro é, antes de tudo, sanguinário e dirige sua violência contra os trabalhadores. Em seguida, tratamos do Estado e da cidade em seu conjunto. Mergulhamos na forma do Estado latino-americano, seu caráter e composição de classe e a forma como atua sobre os trabalhadores. Além disso, nos foi evidenciada a luta de classes no meio urbano, como se apresenta através da luta pela moradia e pelo próprio direito à cidade, como na resistência contra as desocupações promovidas pela gula insaciável do capital imobiliário. O problema da habitação só cresce e a organização da população trabalhadora se torna ainda mais necessária para evitar a expulsão de famílias de suas casas. Mesmo durante a pandemia de Covid-19, cerca de 6.400 famílias foram despejadas no Brasil, demonstrando como a sarjeta ainda é uma ótima ferramenta de ameaça sobre os trabalhadores. No final do terceiro dia de seminário, na mesa Movimentos Sociais e a Luta pelo Campo, militantes do movimento atingidos por barragens e do movimento Mulheres Camponesas nos ensinaram os objetivos dos movimentos sociais no campo, sua forma de organização e de luta, bem como aspectos práticos raramente aprendidos pelos livros. Especialmente se apresentou o histórico e a realidade das mulheres no campo, um modo característico de apoio mútuo e da luta ante a violência contra a mulher. Na mesa 6, Campo, Cidade e a Acumulação Capitalista, retomamos o debate sobre quais são os interesses do capital sobre a terra e a articulação entre o campo e a cidade, a dependência, o subdesenvolvimento e os processos de superexploração dos trabalhadores, bem como levantamos acerca da reforma agrária e levantamentos acerca da reforma agrária e das saídas para a especulação imobiliária. Importante ressaltar que nessas últimas quarta e quinta-feira tivemos nossa amostra de pesquisa, onde jovens pesquisadores e estudantes apresentaram seus trabalhos sobre questão agrária e questão urbana. Foram, no total, 26 trabalhos apresentados, analisados, debatidos e criticados.
e que se direcionam para entender e resolver os problemas do nosso país. Com a participação da juventude, podemos dizer que parte dos nossos objetivos foram cumpridos com muita qualidade e com total satisfação da organização do seminário. Agora, em nossa última mesa, intitulada A Luta de Classes e as Questões do Nosso Tempo, Campo, Cidade e Revolução Brasileira, convidamos a professora Angélica Lovato para finalizar nossa caminhada com um tema essencial e necessário, após todo o percurso do seminário Direito, Terra e Liberdade, a necessidade da revolução. Afinal, após quase uma semana debatendo os problemas que vinculam o campo, a cidade e o subdesenvolvimento, precisamos indicar a forma de romper com esse sistema que explora o povo brasileiro até as suas últimas energias e transforma todo trabalhador do campo e da cidade alienado de si e dos outros. Sob o jugo do sistema capitalista, ainda mais em um país dependente, não há saída possível. Assim, o último elemento que precisamos debater é a Revolução Brasileira. Só um momento. A professora Angélica Lovato é doutora em Ciências Sociais pela PUC, São Paulo, desenvolve estágio de pós-doutorado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp de Marília. Só um minutinho. É também professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp Marília, do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas, onde coordena o grupo de pesquisa CNPq, Pensamento Político Brasileiro e Latino-Americano. É professora do Programa de Mestrado Profissional de Sociologia e em Rede Nacional. É pesquisadora docente da Unesp. Também é militante pela Revolução Brasileira, corrente do PSOL. Sem mais delongas, eu passo a palavra para a Angélica Lovato. Obrigada, Jéssica Goulart. Eu agradeço muito ao convite, quero dar boa noite a todas as pessoas que estão acompanhando ao vivo e àquelas que vão acompanhar na sequência, assistindo novamente ou depois esse grande seminário integrado. Eu quero parabenizar o sucesso do evento, eu estou aqui, né, nesse encerramento, e pude acompanhar ao vivo ou depois algumas das palestras durante a semana. Quero parabenizar pelo sucesso do evento. Agradecer principalmente ao CCR, esse grupo que tem se desenvolvido e tomado muito cuidado com essa relação justamente que me pediram para conversar hoje, Campo Cidade, e o PET de Direito da UFSC também, organizadores. Agradeço a esses organizadores e vamos lá, comecemos a falar do tema. A luta de classes e as questões do nosso tempo, Campo, Cidade e Revolução Brasileira. Para falarmos aqui, tematizarmos a Revolução Brasileira, é muito importante entender que, após o golpe militar de 1964, essa discussão ficou completamente, digamos assim, colocada de lado pela própria repressão e exílios, tortura, literalmente morte e assassinato de muitos dos militantes da esquerda brasileira, cujo golpe de 64 aniquilou de muitas maneiras, e, ao mesmo tempo, entender que o resgate dessa discussão está muito afeito a esse momento pré-golpe, especialmente nos anos 50 e 60, tem que vir aqui para as questões do nosso tempo como uma questão fundamental a ser resgatada. Quando a gente fala em Revolução Brasileira, ela não pode ser simplesmente uma referência histórica. Nós temos que pensá-la do ponto de vista da atualidade da Revolução, da necessidade de transição socialista. Socialismo é sempre importante lembrar, ele não é um objetivo em si mesmo, ele é uma transição para uma nova forma de produzir a existência humana, que é o comunismo.
portanto, que supera a atual, na luta dura, teórica e prática, supera o atual modo de produção, que é o capitalista, que se baseia na exploração e na superexploração do trabalho, da extração do mais-valor e, portanto, é aquele que tem a propriedade privada dos meios de produção. Sabemos também que, para realizar a Revolução Brasileira, além do resgate histórico, que não é a única questão que a gente vai discutir aqui, nós temos que partir do momento onde essa tática e estratégia, enfim, o que a gente chama dos caminhos da Revolução Brasileira, elas possam estar no seu mais alto auge, com perdão da redundância, até hoje. E o momento em que a tática e a estratégia da Revolução Brasileira esteve mais discutido, implementado em partidos, composto documentos, lutas, aplicações dessas lutas, a questão da organização política da classe operária e, fundamentalmente, a discussão da teoria da revolução. Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária, foi, sem dúvida alguma, nos anos 60. Completamente alijada do cenário da luta política com o golpe de 64, no momento da transição transada, mais ou menos ali de 1979, ainda na ditadura, onde a gente tinha tido uma grande greve geral, a maior até essa última que aconteceu em junho de 2017, quando invadimos Brasília e fizemos aquela grande greve geral. Portanto, a partir ali de 79, até mais ou menos o momento de 85, 86, 87, a esquerda nunca mais foi a mesma. E não resgatou, naquele momento de transição da ditadura para uma nova forma, né, de organização política e, consequentemente, econômica na história brasileira, não foi resgatado o projeto de Revolução Brasileira. Foi resgatado um projeto de crítica ao autoritarismo, um projeto politicista, que não tratava do momento próprio econômico, saído da ditadura, para que a gente superasse e propusesse uma transição socialista de fato. Aconteceu no momento que a gente chama no máximo daquilo que no Florestan está definido, Florestan Fernandes, a transição democrática, que é uma das estratégias de transição a serem discutidas, dando tempo aqui, ou pelo menos no momento das questões, em alguma oportunidade da minha exposição, nós, inclusive, precisamos muito debater, justamente pelas questões do nosso tempo, que é o pedido que vocês me fazem aqui nessa mesa para falar, né? Discutir o que são as táticas e estratégias de luta da esquerda. Me foi solicitado que eu fizesse isso, né? Um histórico do movimento revolucionário no Brasil, falasse um pouco da POLOP, do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, da importância do governo João Goulart. E é nesse pedido que me foi feito para essa mesa final, discutindo o nosso tempo, especialmente, né, a unidade básica e sem a qual não acontece a Revolução Brasileira, do campo e da cidade, que sei é o objeto de vocês aqui nesse grupo de estudos. E, portanto, naquela transição democrática e nas estratégias, nós teríamos que, em algum momento aqui, repito, dando tempo ainda na exposição, que eu organizei de uma maneira em uma hora que é o nosso tempo ficar, espero que consiga, concatenada o suficiente para a discussão das diferenças das estratégias que o movimento revolucionário propõe no Brasil. O democrático popular, o poder popular, a transição democrática e, finalmente, as estratégias da Revolução Brasileira. Cada um do conjunto de partidos, antes de 64, depois de 64, versam sobre uma dessas estratégias. Existem outras, evidentemente, não num plano secundário, mas de outra ordem de substância,
mas com certeza essas 4 são as principais. Mas vamos entrar primeiro nessa unidade indissociável para que se efetive uma transição e que se pense estratégia e tática da Revolução Brasileira, que é a questão campo-cidade. A classe operária, que a gente pode também chamar de proletariado, que seria uma forma mais ampla de falar do campo e da cidade, ou seja, o trabalhador rural e o trabalhador da cidade, que normalmente está identificado com a industrialização, e, claro, com a questão do agronegócio, que vocês já trataram aqui essa semana. Alguns dos trabalhadores rurais estão em meio, né, ainda há condições terríveis de vida no campo brasileiro, mas também o chamado, né, mal chamado, agrobusiness, quer fazer valer alguma dimensão agroindustrial. Então, se complexificam essas relações e nós nem conseguiremos realizar, né, o pensamento e a prática, né, a teoria e a prática da Revolução Brasileira, dissociando campo e cidade. Isso era uma preocupação existente no início do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, chegaram a criar uma das comissões que era a de entender que a cidade era importante e criar também uma secretaria, um movimento que pensasse. Isso veio depois a se autonomizar naquilo que hoje a gente conhece, com várias etapas, eu estou aqui resumindo muito, evidentemente, que veio a se tornar o que hoje é conhecido como movimento dos trabalhadores sem teto, né, que aí se dissociou do movimento dos trabalhadores rurais, o MST, e, portanto, essa preocupação, digamos, deveria e poderia estar muito mais vinculada na esquerda atual, mas com toda aquela penetração liberal que nos faz dizer aqui, e muitas vezes caracterizar e diferenciar uma esquerda revolucionária de uma esquerda liberal, acaba por ficar secundarizado. Então, eu abriria a questão dessa forma e escolhi aqui um caminho que acho importante de prosseguir falando junto com vocês. Todas essas estratégias de transição, elas esbarram nos últimos 50 anos, eu só vou entrar e sair dessa discussão apenas para pontuar um aspecto importantíssimo de quando se discute revolução, especialmente Revolução Brasileira, que, no nosso caso aqui, nos permite caracterizar a particularidade do nosso país, tá? Desde logo, deixando claro, mas sem aprofundar, que não se pensa a Revolução Brasileira sem pensar, evidentemente, de uma forma vinculada à Revolução Mundial dos Trabalhadores, a classe operária internacional, a burguesia internacional, mas a realização do valor que ocorre em cada espaço nacional é onde se encontra a dimensão de luta daquela classe operária daquele país, no campo e na cidade, e que demanda, evidentemente, uma associação e, fundamentalmente, aí, sei que essa é uma posição polêmica, mas vou aqui apresentar a vocês, uma hierarquia, neste caso, da indissociabilidade entre campo e cidade. É muito mais difícil fazer uma revolução só a partir do campo e que não envolva a cidade, embora haja exemplos mundiais, mas em momentos históricos muito específicos, em países com a sua particularidade. Eu estou convencida de que, no momento contemporâneo, sem os trabalhadores da cidade, o campo teria extremas dificuldades de realizar. Esse é um debate muito importante, e até aguardo questões na hora que a gente tiver terminado a exposição, e aí posso aprofundar melhor. Eu quero agora pegar um aspecto histórico. O momento do pré-64 é muito mal explicado, formulado e publicado no nosso país. Houve uma hegemonia na historiografia brasileira, produzida justamente durante a ditadura,
E, claro, como consequência disso, as nossas melhores cabeças, os nossos melhores intelectuais de esquerda, os nossos melhores e maiores militantes na política brasileira, trabalhadores, então, morreram em profusão, ou diretamente na luta, ou no cárcere, na tortura. A grande maioria de uma camada de alto nível da reflexão sobre a Revolução Brasileira amargou, muitas vezes, 14 anos, até 1979, até a anistia insuficiente que nós tivemos, o exílio. Então, imagine o que é um país que não pode mais ter as suas melhores cabeças e que não pode, especialmente de 64 a 68 ainda se lutou muito, mas a partir do AI-5, né, a total e completa aniquilação da esquerda no país. Essa não é uma história fácil de resgatar. Só que aquele aspecto que eu falei que eu entraria e sairia rapidamente da esquerda mundial e do movimento mundial dos trabalhadores sofreu um revés, uma derrota ainda, né, ali em 1968, que vai ter consequências nefastas aqui no Brasil nos anos 80. Eu estou falando dos movimentos do maio de 1968, especialmente as revoltas em Paris, que é o maio de 68 mais divulgado, propagandeado, produzida a bibliografia, que foi um protagonismo da luta estudantil e que, normalmente, no registro historiográfico, acaba deixando em segundo plano as imensas, fortes e muito importantes greves de operários em 1968, tanto em Paris quanto em outros lugares da América Latina e do mundo. Mas o maio de 68, especificamente, ele rejeitou a luta socialista. E ele rejeitou também o capitalismo. E ele trouxe um trauma, um pecado original por aqueles tempos de 1968, que na rejeição de uma busca de transição socialista para o comunismo, há razões críticas importantes e reais nessa opção do maio de 68, mas o resultado foi pífio. Negou os dois e não propôs uma outra luta no lugar, a não ser a luta de uma pluralidade de sujeitos históricos e políticos que se renovaria abrindo mão da centralidade do trabalho e da centralidade operária. Ou seja, isso que nós chamamos de uma esquerda liberal. Não é um rótulo que a gente inventou para adjetivar uma esquerda que a gente não define. Ela nasce, se subjetiva e se objetiva como tendência hegemônica, não quer dizer que ela não existia antes, essa esquerda liberal, mas como tendência hegemônica no maio de 68. Há insuficientes, chama a atenção de toda a juventude que está assistindo aqui, de todas as pessoas que estão assistindo aqui, mas sei que há uma audiência muito grande de juventude. Estudem o maio de 68 a partir das greves dos operários. Vocês encontrarão pouca bibliografia, ou às vezes mesmo criticando a parte mais essencialmente operária, mas leiam tudo que tiver disponível. Há bibliografia insuficiente sobre isso. E nas suas linhas de pesquisas, na universidade onde vocês estão, aqui basicamente da UFSC, e o grupo autônomo de vocês, Campo, Cidade e Revolução, proponho, né, um estudo muito apurado e crítico desse maio de 68, porque também ali ocorre um movimento de contra-revolução burguesa num mundo que está perdendo a influência socialista, cujo muro de Berlim vai cair em 89, todo o leste europeu vai derrocar e a União Soviética vai acabar. De 89 a 92, aquela planta de maio de 68 simplesmente se efetiva e passa a existir. Não importa a opção que o maio de 68 fez, nem capitalismo, nem socialismo. Legal, só que o capitalismo venceu. E qual é a retomada dessa posição? Nenhuma. E pela influência desta contra-revolução burguesa, que estava no seu quarto estágio, ela vinha lá de 1848, importante essas datas,
digo a vocês aqui, das quais eu estou passando muito rapidamente. O momento de 68, para a queda do muro para o momento atual, é fundamental para ser referido para as lutas de hoje. Eu fico abismada quando eu vejo alguém falar de 68 e vem para o mundo contemporâneo sem falar de uma pequena coisa que aconteceu, toda a derrocada do leste europeu, da União Soviética e dos países que tinham construído em cima dessa transição, dessa tradição, melhor dizendo. Alguns chamam de um pós-capitalismo, outros chamam de um socialismo real. Nesse momento não importa aqui. O que importa, meus caros, é que a influência campo-cidade de 64 no Brasil, no pré-64, para o momento da transição transada, da transição democrática que existe no Brasil, não tão democrática assim, ali em torno do fim da ditadura, ela desconsidera, eu fico abismada quando alguém fala disso e não refere que simplesmente de 89 a 92 teve essa derrocada. Parece assim, que nada houve nesse período, que do 68 se pula para os anos 80 no Brasil, e aí nos anos 80 no Brasil virá com muita hegemonia na esquerda, que vai formar a concepção democrático-popular dos anos 80, dos núcleos de base, dos trabalhadores e da montagem, inclusive, não coincidentemente, historicamente, do Partido dos Trabalhadores. Que, veja, não tem nem socialista, nem comunista no nome, é Partido dos Trabalhadores. E vem com uma carga autonomista e uma carga basista, sem olhar estrategicamente para o comunismo e muito menos falar em transição socialista, que diz o seguinte: nós agora só queremos um socialismo democrático. A grande questão é a transição democrática. A estratégia não é mais a Revolução Brasileira, é a concepção anterior do democrático, olha a palavra democrático, popular. Alguns partidos chamam de poder popular para tirar o democrático, mas não é poder operário. Não é, pelo menos pondo o termo democracia, democracia operária, como está no Lenin. Então, há um escape, há uma fuga, há um desvio. Tinha até uma revista chamada Desvios, feita basicamente por intelectuais, os pianos da ciência política, da filosofia, das ciências sociais, nos anos 80, cuja expressão maior era o Éder Sader, irmão do Emir ainda vivo. O Éder, infelizmente, morreu muito cedo, mas ele representava o desvio, na revista Desvios, publicada, eles eram uma espécie de corrente, para resumir, dentro do Partido dos Trabalhadores, de que a centralidade operária estava descartada. Imaginem isso dentro de um partido que se chama Partido dos Trabalhadores. Não é uma coisa paradoxal? Tinha que desviar a centralidade, porque nós tínhamos múltiplos sujeitos cujas expressões, para ser redundante, subjetivas, não passavam mais por uma centralidade operária, estava superado e morto junto com o marxismo tradicional, enterrado em 68, e que finalmente chega no Brasil nos anos 80, quando a gente tem a transição transada, a transição democrática. E surge da seguinte forma: vamos rejeitar explicitamente o comunismo, explicitamente, rejeitar a transição socialista, porque quando eu falo transição, eu estou indicando que ele não é um objetivo em si próprio, como o socialismo, e estou indicando que tem lá na frente um modo de produção a ser conquistado por trabalhadores associados, e não por trabalhadores assalariados, e eu, como Partido dos Trabalhadores, que vai se hegemonizando no interior das grandes greves operárias, e nasce dali, e que é importante que nasce. Estou desvalorizando esse nascimento, eu estou indicando em que mundo da esquerda e da transição nasce um partido que não propõe o socialismo. Atenção, parênteses. Há muitas correntes revolucionárias, algumas comunistas, outras de transição socialista, dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas a hegemonia, desde sua fundação,
do Partido dos Trabalhadores nos anos 80, no iniciozinho dos anos 80, no meio daquelas greves, no processo daquelas greves operárias do ABC Paulista, era predominantemente do espontaneísmo da classe operária, né, das teorias do autonomismo, que é a teoria desenvolvida, teoricamente, com a sua capacidade, a sua competência, pelo Eder Sader, que eu acabei de citar. Desviar a classe operária da sua centralidade e envolver sujeitos individuais, múltiplos, plurais, tá? Isso é o nascimento de uma nova concepção filosófico-teórica, histórica e política da humanidade. A quarta contra-revolução burguesa, as teorias, no plural, da pós-modernidade. Isso é um grande vespeiro, gostoso de mexer, mas, por hora, eu estou só caracterizando historicamente para dizer o que é o pré-64 e como ele é descartado no pós-64, e, ao ser descartado no pós-64, faz ressurgir, na passagem da ditadura por uma transição democrática, uma concepção que exclui, esteriliza e não valoriza mais a estratégia de uma revolução brasileira. Vem o democrático popular, o autonomismo da classe operária, a não centralidade como classe e o desenvolvimento de pequenas causas, que, na verdade, são grandes, né? De etnia, né? De mulheres, LGBTs, movimentos sociais que perdem até mesmo a designação popular e que se espalha, digamos assim, a palavra melhor talvez aqui seria se espraia, né? Ela se dissolve, ela se perde, né? Ela vai entrando por diversos, a pós-modernidade adora a palavra capilaridades, né? E você não centraliza mais a greve operária, a paralisação da produção do que realmente importa para o capitalismo. E se não há um movimento de paralisação do que realmente importa para o capitalismo, que é a paralisação da produção, que na centralidade operária é a atuação concreta da classe, se eu vou pulverizando, achei a palavra, pulverizando em pequenas lutas que são grandes, né? Mas que ficam fragmentadas, e inclusive com um preconceito explícito contra a centralidade operária, meus caros, esse é o discurso mais conveniente para a classe dominante, anti-vanguardista, anti-marxista, anti-centralidade da classe operária, portanto, qualquer tipo de luta revolucionária. Substituindo as expressões de classe por expressões sofisticadas, desenvolvidas teoricamente, mas olha a armadilha, que não mancham e muito menos chegam a riscar, né? E a pegar na ponta do dedão da unha da classe dominante, que são as palavras rebeldia, transgressão, insurreição, tudo. A esquerda recorre a tudo, menos a palavra revolução. Isso vai acontecer por um processo muito sofisticado. Do ponto de vista prático, na concepção sindical. Do ponto de vista teórico, a teoria sai dos partidos políticos e entra na academia. E, em nome de um marxismo, autores absolutamente reformistas passam a reinterpretar, ressignificar e desconstruir o pré-64, com um discurso que parece de esquerda, não propõe transição e passa a discutir a dependência brasileira, mas uma dependência que vai ser associada ao capital estrangeiro. Eu estou falando aqui de Fernando Henrique Cardoso, de Enzo Faleto, da teoria do populismo do próprio Francisco Verfort, condenando tudo que está no pré-64 como uma classe operária enganada, inclusive desrespeitando a autonomia que aqueles partidos tinham naquele momento, aqueles sindicatos, com todos os seus problemas. Ninguém aqui está acendendo uma vela para o pré-64 dizendo, voltemos. Seria uma estupidez da nossa parte.
Então, você tem a produção de uma transição democrática que vai propor, no máximo, um acúmulo de forças democrático-popular baseado em um partido de trabalhadores, quer dizer, não rejeita a organização partidária, mas a classe dentro da organização partidária não forma uma vanguarda para interferir na estratégia de uma revolução e fazer a transição socialista. Ela escolhe o socialismo democrático. Ele está, inclusive, nos estatutos do PT. Então, é o chamado movimento que vem desde 68 da New Left, da nova esquerda. Tá? Essa nova esquerda, que hoje já é muito velha e continua sendo chamada de nova, ela rejeita o socialismo como transição, deixa a transição de lado, põe socialismo democrático no lugar, valoriza greves que funcionem como força da classe operária num economicismo que vai servir não para dar um salto para o Partido Revolucionário, mas para negociar, isso é legítimo, evidentemente, na luta operária, para negociar com os patrões uma melhoria. Mas isso não acumula forças para a transição revolucionária. Muito diferente disso é o projeto do ISEB e da Polop nos anos do pré-64. Então, agora que eu desenhei essa totalidade, esse guarda-chuva, no qual houve uma transição, um golpe em 64, uma derrota da classe operária. Por favor, não caiam na balela de acreditar que o golpe de 64 foi um colapso do populismo. Que maneira mais, digamos assim, artificiosa, muito eficaz, aliás, de dizer que não houve uma ditadura produzida por grandes intelectuais, no sentido de competência grande, mas medíocres intelectuais no sentido de caracterizar uma revolução brasileira. Eles produzem incessantemente, vocês sabem, a USP é uma potência, ela tem muitas editoras, né, oriundas dos cursos nos quais ela se estabelece, dos intelectuais que ela produz, há uma supremacia de editoras em São Paulo, advindas dessa influência, e não só, evidentemente, na Universidade de São Paulo, há também uma hegemonia de outros setores, mas fundamentalmente ali se produz uma teoria que parece de esquerda, né? Se coloca como uma esquerda moderada, dessa questão, no máximo, do democrático popular, e produz uma teoria, que é a teoria do populismo, muito afeita, ela se molda a uma grande necessidade e que não leva à revolução. Eu critico a ditadura, mas não proponho uma revolução no lugar. E subsisto como esquerda acadêmica, subsisto como um marxismo acadêmico. E se eu entro nos partidos, jamais nos partidos comunistas, jamais nos partidos revolucionários. Aí veio aquela moda, pessoal, de todo mundo na USP ser filiado ou ao PT nos anos 80, e quando veio a Constituinte em 88, aquele racha do MDB que cria o PSDB, que vai depois ali na frente dar na aliança do sistema petucano. Ambos social-democratas, os que menos gostavam de estar com a classe operária vão para o PSDB, e aqueles que estavam numa origem com a classe operária, mas de desvios, do autonomismo, da não centralidade, do autonomismo, da classe operária, etc., que eu já falei. Bom, então, não acreditem na historinha da carochinha, que é vitoriosa em livros didáticos e em supremacia editorial, que é a teoria do populismo na vertente de Francisco Defort. Porque aí esse termo também ficou tão famoso que todo mundo tem um senão, mas continua sempre raciocinando na teoria do populismo. Eu proponho uma rejeição da teoria do populismo em bloco. Nem usar a categoria, nem usar o conceito. Fazendo esforço para pensar a Revolução Brasileira, a estratégia tática, e não ficar mais pensando em populismo, porque esse termo está completamente deslocado do uso, mesmo quando ele tem uma utilização teórica estabelecida em livros de 400 páginas. Colapso do populismo em 64 é para disfarçar uma vitória da ditadura e uma esquerda que, quando volta do exílio, os grandes nomes do trabalhismo, os grandes nomes do comunismo são colocados de lado e vem a esquerda liberal, vem os novos partidos, a New Left. É um momento muito difícil de se viver,
eu vivi, ainda jovem, mas vivi, o momento da rejeição do Marx, do socialismo, especialmente do comunismo nos anos 89, 90, 91, 92. Era como se nós fôssemos, assim, um ser de outro planeta, quem ainda falasse em esquerda, né? Depois isso vai sendo retomado aos poucos, mas nunca pela questão da Revolução Brasileira. Então, agora eu vou dar uma pequena, eu já falei 40 minutos e tenho que terminar com 1 hora, e esses 20 minutos finais são fundamentais. Por quê? Porque nós acabamos de pôr o grande problema estrutural da esquerda. Ela não é um problema só brasileiro, ela é mundial, ela está dentro de uma contra-revolução burguesa portentosa, num mundo que não tem mais dois mundos, socialismo e capitalismo, só tem o capitalismo. Então, muda a qualidade da nossa luta. É nesse ponto que eu fico abismada, quando alguém de esquerda não cita a queda do leste europeu, como se aquilo não tivesse acontecido. Aqui no Brasil, vou dar um detalhe só, um exemplo pequeno. Simplesmente o Democrático Popular do PT muda para a estratégia, Democrático Popular, que já era muito limitado, muda para a estratégia extremamente diminuta, mas que é uma estratégia, do orçamento participativo. Destrói os núcleos de base, que era a melhor coisa que o PT tinha, pelo menos enquanto tinha, e vira o que é a discussão da política pública, na qual tantos membros da esquerda também entram. É muito mais fácil falar de política pública do que de Revolução Brasileira. E claro que aqui, hoje, na nossa discussão, nós estamos indicando caminhos, né? Nós podemos, na sequência, e está para ser construído nos anos, agora 2020, 2021, nessa nossa contemporaneidade, o resgate com todas as letras da teoria da Revolução Brasileira e de um programa da Revolução Brasileira. E você não pode fazer um programa da Revolução Brasileira sem estar construindo uma organização política revolucionária. E não pode ser só uma. Lembra que o Marx disse, os partidos comunistas são, no plural, partidos, muitos partidos. É o Partido Comunista no sentido de muitos, construindo essa dimensão, com a luta concreta da classe trabalhadora. Então, a New Left faz esse discurso de classe operária, de centralidade operária, de democracia operária, de construção de uma revolução brasileira, boliviana, venezuelana, seja onde for, né? Ela faz isso parecer desprestigioso, e ao parecer desprestigioso, que não tenha mais validade, o que é pior. Então, como é que nós vamos nos pensar como esquerda, achando que para defender nossas ideias elas têm que ter prestígio? Aviso aos navegantes, ninguém que é de esquerda pode ter prestígio, porque nós estamos lutando contra a classe dominante. Então, essas palavras sofisticadas que esterilizaram o conceito de revolução e que vão no imaginário popular para escapar de revolução, o imaginário político, a vontade política, né? Todos esses termos, desconstruir, ressignificar, Lenin ressignificado na obra do Zizek, por exemplo, tudo que ele tem de revolucionário é retirado. Então, a ressignificação da desconstrução do Maio de 68 é retirar a essência da revolução. A classe dominante tem vanguarda, tem institutos, tem partidos, tem produção teórica, tem prática e coordena econômica e praticamente e politicamente o mundo do capital. Ela tem que nos vender com a quarta contra-revolução burguesa, para nós, da esquerda, que nós não podemos estar nos partidos, aquela dinâmica antipartidária, tem que ficar nos movimentos sociais, tira o movimento popular do nome popular e diz social. Veja, isso vem de uma articulação contra-revolucionária, contra a vanguarda, pelo horizontalismo. Pergunto a vocês se a burguesia é horizontal nas suas decisões. Alta escala de centralidade democrática, da razão do capital. E nós, desculpa o termo, feito uns idiotas, lutando contra centralismo democrático, desconhecendo a história e chamando isso de stalinismo, quando nós estamos pegando a responsabilidade como vanguarda, não como vanguarda intelectual,
que fica querendo dizer o que a classe operária tem que fazer, mas aguardando a manifestação de paralisação, de greve da vanguarda que é a classe operária, e estando preparado com a teoria, porque até dessa condição de elaborar a teoria, na sua miserabilidade, a classe operária é retirada dessa possibilidade, pelo seu aniquilamento social, de alma, de escola, de tudo e de vida, de sobrevivência. Mas ela é a vanguarda. Pergunte se tem um instituto burguês que não propõe uma centralidade da razão na administração dos negócios do capital. E nós, para sermos esquerda aceita, esquerda de prestígio, que eu vou para uma assembleia e falo imaginário, o imaginário estudantil vai propor, né, vai superar o movimento de greve, que greve é uma coisa ultrapassada e que não dá mais resultado, palmas a classe dominante nos faz. Botou na nossa boca a teoria que não é nossa. Quantas assembleias estudantis, ou mesmo de docentes, a palavra horizontalismo aparece como se verticalismo, né, fosse a morte dos seus militantes e não a centralidade de uma direção. Quantas greves acabam porque não tem direção? As ideias que a gente tem da esquerda dos conselhos com direção de vanguarda, isso está ultrapassado, isso não tem como ser colocado, principalmente a dimensão do democrático popular adora atacar os conselhos. Às vezes vem até de gente que defende a Revolução Brasileira, mas não vê a importância dos conselhos e paga um tributo ao democrático popular sem indicar, né, não a capilaridade, mas como a gente ultrapassa simplesmente as barreiras municipais de bairro e de federalismo para propor os caminhos pelos locais de trabalho e de atuação da classe e do lugar onde ela mora, ocupações dos lugares de moradia, dos lugares de organização da classe operária. ISEB, Polop, vamos lá. Excelente para terminar esses últimos 13 minutos que eu tenho. Camaradas, houve, o termo moderno hoje, pós-moderno, melhor dizendo, é cancelamento, né? Tira essa palavra do seu vocabulário. Tira. Você não pode nem imaginar o que é o suposto eventual cancelamento. É um plano absolutamente historiográfico de desqualificação de um membro daquilo que se tornou uma história progressista no Brasil, que é o governo João Goulart, uma historiografia que, a partir do golpe de 64, não falava de João Goulart, que eu chamo da historiografia do silêncio. A melhor forma de enterrar alguém é não falar que ele existe. Ou então, quando não foi mais possível não falar de João Goulart, na nossa universidade, na reforma que a pós-graduação recebeu após o golpe militar, você passa a falar, passa a escrever livros, detonando, desqualificando. Então, você tem um livro brasileiro daquele período dos anos 80 que diz assim, o governo João Goulart, aconteceu lá, levou o golpe, foi objeto lá do golpe, do colapso do populismo, mas foi tão insignificante que não precisamos falar dele. 3 linhas, 1 parágrafo. Então, ou desqualificando para valer, é um presidente covarde que fugiu para o exílio para não enfrentar o golpe. Meus camaradas, digo aqui com veemência, com a energia que a gente tem que ter revolucionária. João Goulart nunca se propôs ser um revolucionário. Era uma pessoa do Partido Trabalhista, mas ele, enquanto presidente da República, radicalizou para as massas. Ele queria o desenvolvimento de um capitalismo autônomo brasileiro. Era impossível, mas ele estava propondo isso. Ele tinha sido ministro do Trabalho. Ele fazia parte da fundação do Partido Trabalhista Brasileiro, se não da sua fundação, uma grande figura daquele momento, da tradição, que a gente tem que combater, evidentemente, varguista. E, para além do João Goulart, a figura do Brizola era ainda mais radical do que a do João Goulart. Mas, no trabalhismo, jamais o trabalhismo propôs fazer a Revolução Brasileira, ou propôs fazer a Revolução Comunista, ou propôs ser revolucionário. Mas, nos seus termos, dos quais o PDT hoje não chega nem aos pés do trabalhismo, fica lá com a bandeira vaga do trabalhismo, que já seria uma bandeira importante, muito menos a bandeira da Revolução Brasileira, que a Polop trazia. Polop é política operária, né? Organização marxista revolucionária
revolucionária marxista Orny Polop, tá? Um partido que ficou na historiografia do silêncio até hoje. Me mostra aí quantas teses tem sobre a Polop. Olha o nome desse partido, Política Operária. Não é Partido dos Trabalhadores, não é Partido Democrático Trabalhista, tá? Não é estratégia do poder popular, que eu compreendo, é uma boa estratégia de acúmulo de forças, se diferencia muito pouco do democrático popular. No debate aí depois vocês perguntem sobre essas estratégias. E o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, vou falar aqui muito rapidamente dele, mas tem uma coleção chamada Cadernos do Povo Brasileiro. Recomendo a vocês a leitura de 28 pequenos volumes. Fiz uma tese de doutorado sobre isso. Vocês acreditam? 50 anos depois, não tinha nenhuma tese, nem de doutorado, nem livro, nem mestrado, nem nada, sobre a totalidade de uma coleção que propôs os caminhos para a Revolução Brasileira nos anos 60, de 62 a 64, vendeu mais de 1 milhão de exemplares, dirigida por Álvaro Vieira Pinto, esse grande filósofo, também desconhecido pela historiografia, né, desse momento que desqualifica ou faz silêncio sobre essa coleção, o silêncio sobre a maior coleção que o Brasil já teve para a classe operária, escrito de uma forma mais, com muita qualidade teórica, mas escrito de um jeito mais simples, para ser lido pelo mundo inteiro, especialmente pelo Brasil, evidentemente, pelo Brasil inteiro, que juntava os centros populares de cultura da UNE, que divulgava, que juntava a editora Civilização Brasileira, que nem cobrava do movimento, que ele vendesse e tornasse as finanças, nós aqui, né, vocês que estão vendo aí do movimento estudantil, opa, estão me dizendo que eu ainda tenho 20 minutos, que maravilha, isso me dá outra dimensão para eu falar agora do Zé. Obrigada. Então, deste ponto de vista, né, então vai até isso, já entendi. O Instituto Superior de Estudos Brasileiros produz, de 62 a 64, né, freneticamente, 28 volumes, estavam programados mais 10, esses 10 a ditadura queimou, nós nunca vamos ter acesso, tá? Nunca mais, implodiu o ISEB, botou fogo na editora Civilização Brasileira, também botou fogo na sede da UNE, no Rio de Janeiro. As 3 instituições que mais sustentavam essa coleção, por que elas foram alvo preferencial logo no dia 1º de abril? Será que essa coleção não tinha nada a dizer? Eu recomendo vivamente para esses valorosos militantes e estudiosos da CCR que a relação campo e cidade nunca esteve tão equilibrada numa coleção. Nem mesmo na ótima coleção depois da Civilização Brasileira, que vai estar ali nos anos 68 sendo produzida, nem nessa ótima coleção, a relação campo e cidade vai estar colocada de uma forma tão explícita. Através de autores que vão discutir o que é reforma agrária, porque os ricos não fazem greve, quem dará o golpe no Brasil, autores jovens que depois se tornam os grandes nomes que a gente conhece hoje, como Teotônio dos Santos, por exemplo, que escreveu nessa pequena coleção, né? As ligas camponesas, o que significava o povo no Brasil, como é que é classe, como é que é povo, porque esse negócio de poder popular não está falando da classe. Popular, povo, a burguesia também fala. Claro que eu não estou dizendo que no poder popular isso não se estabelece, eu estou aqui sendo rápida, tá? Mas o ISEB, ele produz uma relação entre campo e cidade e o conjunto dos 28 caderninhos, eles contam, que é o 5º capítulo da minha tese, ele é o Brasil contado pelos cadernistas. Os cadernistas falam de 1500 ao momento de 64, um pouco antes de 64, que eles estão vivendo. Veja, um dos atuantes nas ligas camponesas, né, o Francisco Julião, escreve o primeiro número. E a prática, né, e a teoria exposta nessa coleção, ela é levada ao Brasil através desses estudantes. Olha, se tem muito estudante aqui assistindo, pensem no que era e vão buscar o que eram, vocês com certeza devem conhecer, mas tentem ir buscar o que era a Univolante, num momento sem internet, sem rede, fazia fisicamente o caminho do Brasil, indo em cima de caminhões apresentar peças do Brecht, do Vianinha, do Guarnieri, em cima de um caminhão,
dentro do interior do Brasil, levando esses caderninhos para vender, né, que passava de mão em mão, com preço bem baratinho, ou dado, né, porque o editor não cobrava do movimento estudantil que eles devolvessem o dinheiro dessa coleção. Imagina um editor, Enio Silveira, com essa dedicação a partir de uma editora. Eu não conheço nenhuma editora assim nesse momento. Nenhuma. Ele fazia isso. E, ao mesmo tempo, esses estudantes levavam os métodos lá, Paulo Freire, de alfabetizar pessoas, porque ele levava um caderninho para uma população que não sabia ler e escrever. E esses mesmos estudantes, pensem nisso, camaradas, enquanto uma univolante, não esse fisiologismo do PCdoB, falei o nome com nome e sobrenome, que tanto atrapalha e não leva à superação do movimento estudantil nesse país. Até o Bolsonaro defendeu o fim das carteirinhas pagas. Claro que ele fez isso por um oportunismo, e a gente não consegue, né? Ali naquele momento em que isso foi discutido, 2 anos atrás, isso não aparecia. Vamos pensar no que é levar para a classe operária, principalmente no campo. Tinha um grave problema no campo brasileiro, no pré-64, num segundo momento a gente pode discutir, sem dúvida alguma. Aqui hoje eu estou falando dessa relação, entendeu? Nessa nossa 1h10 aqui, e ensinava-se em 7 dias um trabalhador rural a ler. E ele conseguia ler o caderninho, que vocês conhecem, o método Paulo Freire, ele é muito eficaz, né? E com 7 dias já lia, com 3 meses, aí podia pegar a Bíblia ou o Manifesto Comunista e lia do começo ao fim. E esses caderninhos, evidentemente, foram absolutamente vilipendiados pela direita. Foi feito programa de televisão contra eles. No pré-64, que preparava o golpe, se botava, né, o caderninho numa propaganda sofisticada para a época, para aquela classe média, né, absolutamente atormentada com a Revolução Proletária, diz assim, o seu filho tem um caderninho desse na sua casa, pegue e queime. E na muito conservadora cidade de Belo Horizonte, naquele momento, levaram à praça pública pais de estudantes que tinham essa coleção em casa e queimaram na Praça Central de Belo Horizonte. Dada essa propaganda que o IPES e o IBAD faziam como vanguarda da nossa classe dominante, a propaganda contra. Então, em primeiro lugar, meus caros, pensem na sua prática sindical, para o aluno aí que é trabalhador, e na sua prática estudantil. A tática e estratégia da Revolução Brasileira implica um compromisso, não é de levar algo a alguém, é de trabalhar a vanguarda da classe operária, respeitá-la como vanguarda. Não esqueçam que o Marx disse, eu escrevi o Capital para a classe trabalhadora. Há formas de ler o Capital junto com a classe trabalhadora. Há formas de aqueles que são intelectuais orgânicos da classe operária podem fazer, eles nunca serão a vanguarda operária, mas eles trabalham pela vanguarda operária. Nós somos, humildemente, esses escravos, no bom sentido, da classe operária, de trabalhar nessa direção. Então, esses estudantes levavam esses caderninhos e vendeu mais de 1 milhão de exemplares, num país de analfabetos que você passava a fazer um combate ao analfabetismo, que essa é a primeira coisa. 2 coisas tiram a classe operária da Revolução: a fome, a falta de emprego, a falta de condição de trabalho, e, claro, o analfabetismo, a condição de não saber se quer pegar um livro e ler. Vocês imaginam que é estar num ponto de ônibus e não conseguir ler o itinerário do ônibus que vai te levar para a sua casa? Como tantas vezes eu fui com a minha tia, porque ela não sabia ler, e eu ia com ela para ler o itinerário. Dá para imaginar um adulto que não sabe no mundo em que está porque não lê? Agora, não dá para ser só o aluno que leva, né, a ausência de analfabetismo. Você tem que levar um instrumento revolucionário junto, como esse instrumento que foram os cadernos do povo brasileiro. Eles estão, eu faço parte de uma editoria de um blog que se chama Marxismo 21, por favor, acessem. Eles estão na seção Memória de Esquerda, estão uns 28 volumes lá, acessem, trabalho lá com grandes companheiros. E esse link está lá minha tese também, ela está completamente aí de acesso gratuito,
tá bem? Para que a gente possa entender esse momento e a gente possa valorizar o que é uma estratégia e tática da Revolução Brasileira, unindo campo e cidade nessa questão. Nem vai ler minha tese. Lê se você quiser. Vai direto na coleção. O mais que você pode fazer é ler meu último capítulo, que ele dá um histórico, assim, para você se localizar historicamente, ver a dimensão do que era a questão cultural. Dentro dessa coleção tinha uma coleção dentro que se chamava Violão de Rua, com poemas para a liberdade. Era uma coisa extraordinária, era teatro, cinema, escultura, pintura, a questão dos poemas, tudo junto, numa atuação de juventude, com outros autores mais densos, já no sentido maduro, mais velhos, experientes e inexperientes, escrevendo os cadernos, sob comando de Nelson Werneck Sodré e Álvaro Vieira Pinto, esses dois grandes, né, comunistas brasileiros. E no caso da Polop, né, no caso da Polop, a política operária, um partido que era o único no pré-64 que propunha a transição direta ao socialismo num momento que até o Partido Comunista, que depois reconhece e muda a estratégia décadas depois, claro, veio a destruição do golpe de 64, até o Partido Comunista brasileiro acreditava numa transição do democrático burguês, né? A revolução democrático-burguesa, naquela linha que era do próprio Nelson Werneck Sodré. Gente, tem todas as estratégias da esquerda nos anos 60 nesses 28 volumes. Você quer ter uma aula sobre estratégia e tática da Revolução Brasileira? Leia essa coleção inteira. Você vai gostar tanto que em 3 dias você lê os 28 volumes, claro, sem dormir, tá? 5, 6, 7 dias dormindo à noite. E aí, é tão ruim não ver a cara de vocês para saber que reação vocês estão tendo, mas não importa, é a nossa condição agora na pandemia. Vamos lá, tá? Vocês podem ler a própria estratégia do Nelson Werneck Sodré, né? Que, claro, não quer dizer que ele influenciou o PCB o influenciou no sentido da estratégia democrático-burguesa, que era, primeiro, realizar uma revolução burguesa no Brasil, completar o capitalismo e depois, lá na frente, com essa revolução completada, aí sim fazer uma revolução proletária. Vocês sabem muito bem que estava nessa antessala da revolução. Muitos. Então, a Polop, mesmo que ela contenha hoje, com esse olhar arrogante que a gente tem aqui de cima do século XXI, né? Né? Alguns chamam, eram sectários. Isso era impossível. Pô, primeiro, vamos lá, né? Daqui do alto do século XXI, nós não podemos avaliar o que foi aquilo do ponto de vista da sua condição de pensar. Claro que não era melhor o projeto de revolução democrático-burguesa num país dependente, estruturalmente subdesenvolvido, criado já, nascido já, antes mesmo da Revolução Francesa, Inglesa e da Revolução Americana, nós aqui em 1500, nós éramos o quê? Resultado do processo de acumulação primitiva do capital. Como está lá, em tantos autores brasileiros, em tantos poucos autores brasileiros que caracterizam dessa maneira, que não há, e isso é fundamental para entender o campo no Brasil, não há, de modo algum, no Brasil, um sistema feudal só porque a gente tinha grandes propriedades de terra. Gente, sei que é polêmico para o CCR, quero trazer essa polêmica, sei que vocês a enfrentam com galhardia, né? A palavra camponês não pode ser aplicada no Brasil. Isso é rígido por ser categorial. Olha, outro grande tema para a gente refletir. Né, para o grupo de estudos, para as leituras. Nós temos trabalhadores rurais de um sistema escravagista ali, né? Sistema, né? Modo de produção escravagista. Aí a diferença com Jacó Gorender. Veja quantos nomes nós estamos falando. Maravilhoso Jacó Gorender, grande autor. Caio Prado Júnior, grande autor, mas agora eu vou dizer dos que estavam na onda do acerto da transição direta ao socialismo, proposta por uma revolução brasileira de política operária, e não de política democrático-burguesa. Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos. Teotônio da primeira fase. Depois o Teotônio, ali, pelos anos
80, vai para a categoria lá de Sistema Mundo, que não é marxista e continua sendo um grandioso, espetacular autor, mas ele não vai mais falar da ruptura revolucionária. Vânia Bambirra morre falando da ruptura revolucionária. Marina, então, literalmente morre, porque com o exílio, né, e uma teoria da dependência que ele desenvolve com Teotônio, com outros chilenos muito importantes, e com a Vânia, esses nossos brasileiros no exílio, Marina é absolutamente afastado, mesmo após a abertura de qualquer espaço brasileiro para se instalar, para voltar a viver. Ele fica literalmente no exílio até o fim da sua vida, vem para o Brasil para morrer. Né? E ele constrói a teoria marxista da dependência. Claro que ela não nasceu com esse nome, né? Era uma reflexão sobre a teoria da dependência e o nosso subdesenvolvimento estrutural, que não era a do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele quer a mediação entre falar contra a direita e parecer que é de esquerda, que é o quê? O PSDB, né? O Partido da Social-Democracia Brasileira, que, claro, é aquele racha da parte mais progressista, se é que se pode dizer assim, do MDB ao final ali, no momento da Constituinte de 88. Então, voltemos. Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra e Teotônio dos Santos, esses três grandes brasileiros exilados, mais os chilenos, né, do CESO, que era lá um instituto dentro da universidade no Chile, que estava desenvolvendo o quê? Como é que a gente denuncia que isso daqui não tem feudalismo, que isso daqui não adianta uma revolução democrático-burguesa, e, claro, propondo, inclusive, a luta armada. Marini foi da Polop, Vânia foi da Polop, eles foram da Polop. Não é um intelectual que fez o marxismo na academia. O cara estava num partido que propunha a luta armada. Me desculpe, companheiros aqui, podemos avaliar, hoje, passar da história, né? Não podemos ser presentistas, claro que a consciência é post-festum, mas não podemos ser presentistas. Esses camaradas estavam arriscando a vida. A Vânia saiu com a filha no colo no aeroporto, sem saber que o nome dela estava na lista, que ela podia nem ter subido no avião aquele dia. A do Teotônio dela, porque eles estavam trabalhando com as ligas camponesas em Minas Gerais. Ai, que geração deliciosa! E nós não vamos nos inspirar neles? Vamos ficar marxistazinho de universidade, dentro da luta do departamento? Se é o nosso emprego, a gente cuida dele. Mas cadê a classe operária? Cadê a nossa manifestação junto às massas? Cadê a nossa capacidade de ser tão intelectual orgânico e ficar lá contando pontinhos no Lattes? Muitas vezes sendo excluído da pós-graduação, porque não somou o número de artigos a um. Vocês sabem bem disso, vocês têm aí as dificuldades das suas bolsas de estudo, as dificuldades das suas pesquisas de iniciação científica, da pós-graduação absolutamente elitista que foi feita, de classe, né, burguesa, que desmonta. Quem é que educa o educador, como diz o Marx? Quem é que sai de um mestrado e doutorado hoje pronto para falar de classe operária? Ninguém. Lá ele perde o pouco que ele tem de classe operária. Então, veja que geração nos inspira para diferenciar da dependência associada do FHC, que veio aqui pleitear, né, conveniências com o regime militar e foi bem aceito. Como é que esses caras... Pensa só uma coisa, tem uns caras no Brasil, durante a ditadura, que estão lá na USP trabalhando normalmente e produzindo. E tem os que estão no México exilados, estão no Chile exilados. Já pensaram nisso? Em cima do sangue e da tortura, se envolvendo até com luta armada. Né? Essa coragem revolucionária não é aquele pensamentozinho do pequeno burguês de classe média que fica lendo, né, noticiazinha de jornal da Folha de São Paulo e fica criticando a esquerda liberal nublado WhatsApp, né? É o cara que menos faz na nossa mediação concreta das atuações sindicais, estudantis, nos partidos políticos, sim, de forma tática, né? Até a gente construir, e faço parte dessa luta, muitos companheiros que eu conheço fazem parte dessa luta, a organização política da classe operária passa pela construção do Partido Revolucionário. Aí nós vamos ficar esperando a primeira revolução acontecer em Marte ou no planeta inteiro para a gente poder ter militância? Eu estou fazendo aqui, ao final, de propósito com vocês, um chamado à luta. Eu tenho 1 minuto agora aqui para acabar, se eu não me engano, do que foi a política operária, os seus intelectuais, a classe operária, literalmente, que lá
existia e não ficar de cima aqui do século XXI, tributário ainda. Repito, não desvalorizo, mas faço a crítica do limite do democrático popular, do poder popular, e por que não falar em Revolução Brasileira? Por que travestir o discurso de Revolução Brasileira de um discurso democrático popular? Você percebe isso lendo os autores. Quem está indicando o caminho tático e estratégico, quem está montando um programa da Revolução, quem está excluindo o socialismo democrático e propondo isso. Então, nós temos, finalizando aqui, eu estou fazendo um chamado, não estou fazendo um discurso acadêmico, né? Um chamado a essa militância que vocês são, essa energia que vocês da juventude têm nesse momento, o cérebro de vocês que trabalha com uma rapidez, vocês são capazes de ficar 3 noites acordadas lendo, e está ótimo no 4º dia, coisa que já não acontece na minha idade, né? E a gente, mesmo assim, dorme mais tarde, acorda mais cedo, lê tudo que pode, vai para a classe fazer suas manifestações, né? Não adianta só a gente ter nascido na classe operária, né? Quer dizer, eu nasci no ABC Paulista, filha do meu pai metalúrgico, ele lá, a duras penas, não teve escola e me botou lá na escola pública. E a gente tem que ter um compromisso da origem de classe, né, da perspectiva de classe e da posição de classe, que é outra discussão maravilhosa também, discutir o que são essas 3 coisas. E a gente pode muito bem, né, dentro da nossa perspectiva, da condição que a gente tem de desenvolver teoria, vocês todos que estão no PET, estão no CCR, né, na discussão fundamental da Polop e do ISEB, eu diria que é uma referência a vocês, na CCR, né, para estudar Campo, Cidade e Revolução, tá bem? Há indicativos importantes de autores que talvez vocês ainda, que não são hegemônicos, a gente tem que rejeitar esta hegemonia historiográfica, né, e trazer a estratégia tática da Revolução Brasileira nas suas diferentes dimensões na classe operária para aquilo que é, claro, não buscar prestígio como esquerda, não falar em rebelião individual, muito menos de distância da centralidade operária. É não ter medo de ser considerado antigo. A esquerda tradicional, não, eu sou nova esquerda. Olha, de nova esquerda, que já está velha, nós estamos cansados porque não aconteceu nada e nós tivemos que eleger pelo voto direto, engolir isso como um sapo. A eleição do Bolsonaro pelo voto direto não precisou de golpe. E por quê? Porque nunca mais se conversou de Revolução Brasileira, que, né, aí há algum tempo tem voltado à cena com muita confusão do Democrático Popular. Tem até um livro aí que se chama, né, A Discussão da Revolução Brasileira. Você abre o livro, só tem artigos defendendo o Democrático Popular. Mas isso a gente vai sacando, vai fazendo. Por favor, me chamem quantas vezes acharem que for importante, não precisa ser algo assim também tão suntuoso como foi esse interessantíssimo seminário integrado. Me chamem aí para falar com vocês quando a gente puder presencialmente, ou para um grupo de estudos, lermos um texto junto. Eu estou absolutamente disponível, porque eu me admirei com o trabalho excelente que vocês vêm fazendo e das pessoas que eu conheço e me convidaram para esse evento aqui. Eu encerro, espero candentes perguntas e vamos enfrentar essa discussão. Não há resposta para tudo, algumas a gente vai ter que construir juntos aqui. Muito obrigada. Tá certo, Angélica, eu agradeço por tão prontamente ter aceitado o nosso convite e por fazer aqui uma fala tão qualificada, colocando a centralidade do trabalho e trazendo a necessidade da defesa do socialismo e da organização dos trabalhadores. Nós temos algumas perguntas aqui, pelo que eu vi são 2 até agora. A primeira é essa aqui do Marlon. Essa derrota ideológica da esquerda reflete o apagamento da história de lutas e da rejeição da teoria revolucionária brasileira? Aí tem uma continuação. Tá, volta um pouquinho, só para eu anotar. Essa derrota, volta só um pouquinho do Marlon. Tá, uma derrota ideológica, né, da esquerda, se reflete o apagamento da história de lutas e da rejeição da teoria revolucionária. E a segunda parte é: a senhora indica um caminho para essa retomada histórica e teórica dos revolucionários que podemos chamar de nossos? Aí eu não sei se queres responder essa pergunta primeiro, para depois partir para a próxima. Pode pôr as 2 já, eu anoto e vou respondendo. Certo. A próxima é do Jorge.
Angélica, uma dessas expressões da New Left é a incorporação do antifascista, antineoliberal, anticapitalista, à la David Harvey. Viram contra algo, mas não assumem o socialismo. Tem continuação também. Porque esse requer organização dos trabalhadores. Basta ser anticapitalista sem reivindicar o socialismo? Excelente pergunta. Vamos responder inicialmente o Marlon, mas eu já vou resvalar para a do Jorge, porque acho que são duas questões candentes colocadas por essas duas excelentes perguntas, né? Marlon, você falou corretamente uma derrota ideológica da esquerda. Eu diria ideológica e prática, tá? Complementando aí um pouco, se é que eu estou compreendendo a sua questão. E eu diria a você que a derrota nunca é da classe, né? Porque a classe é a vanguarda, e o que acontece com ela, quando ela não consegue se pôr nas lutas e superar sua condição de miserabilidade, se organizar, normalmente por lideranças construídas no peleguismo, né? Ou lideranças construídas no socialismo democrático, quando muito, ou lideranças construídas, né, no autonomismo, que é isso que contaminou a esquerda nos últimos 50 anos. Então, eu gostaria muito, tem pouca gente que fala disso, mas eu acho que era importante para vocês entender que a classe operária, ela não sofre uma derrota, ela nunca é derrotada, mas a luta ideológica de uma esquerda, ideológica e prática, Marlon, sim. Por quê? Porque a esquerda, ela tem por dever, nesse sentido do nome esquerda, né, da formulação de esquerda, ser aquela que ocupa partidos, ocupa sindicatos, ocupa movimentos populares e ocupa uma organização que preza pela organização e auto-organização da classe operária. Isso é muito difícil, né? Porque tem uma discussão muito estéril que a Marilena Chaui faz, que é uma autora muito reconhecida na filosofia, considerada uma mulher de esquerda. Eu tenho minhas dúvidas, enfim, uma esquerda liberal muito limitada, e digo isso com respeito, a gente não discorda de quem a gente não respeita, né? Mas que deve ser imensamente criticada em sua construção teórica quando ela está lá, né? O roubo da fala, né? Outras representações, e, claro, ela é uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, e lá está até hoje. E aí, né, aproveitando a pergunta do Jorge, é o pessoal do autonomismo que vai falar só no anti alguma coisa, anticapitalismo, antifascismo, as pessoas que ficam só na antessala da luta. O que seria essa antessala da luta, né? Ela é um momento de reflexão estratégica que nunca é feito porque eu só sou um socialista democrático. Ninguém vai poder dizer que a Marilena Chaui nunca reivindicou o socialismo, né? Mas ela estava num partido que luta contra as vanguardas, ela tem uma produção teórica contra as vanguardas, ela desqualifica os cadernos do povo brasileiro, ela faz pod-track, claro, na sua versão, digamos assim, semiótica, né, do campo das representações e não da profundidade da classe operária. Isso é um tema também muito gostoso da gente conversar. Então, eu diria que entre a pergunta do Marlon, né, se essa derrota é a rejeição da teoria revolucionária, sem dúvida, porque só a teoria revolucionária hoje, nos últimos 50 anos, desde o maio de 68, só a teoria revolucionária e os partidos revolucionários valorizam a pauta de auto-organização dos trabalhadores, mas no sentido auto-organização, não no sentido autônomo, mas no sentido da formação da sua vanguarda, dos seus conselhos, saindo da lógica federativa. Não sei se, dizendo assim, eu estou sendo clara, mas eu quero pegar na questão da classe. Então, o antifascismo, o antineoliberalismo, o anticapitalismo é o típico discurso do maio de 68. Ninguém vai poder dizer que eu não sou de esquerda porque eu sou anticapitalista. Mas eu, no máximo, estou dentro de um pequeno movimento social que, após conquistar ou não as suas reivindicações, que são, digamos assim, tópicas, se eu estou lutando pelo leite, a hora que eu consigo o leite, o movimento se autodesfaz. Se eu estou lutando pela moradia, a hora que eu consigo a moradia, o movimento se desfaz.
Muito diferente de um partido revolucionário, onde eu penso a transição que vai durar décadas, às vezes centenas de anos. Não se esqueçam que o capitalismo demorou 400 anos de transição do feudalismo para o capitalismo. Então, nós íamos fazer em 70 anos a nossa transição? Claro que não, sofremos derrotas. Não me venha com colapsos de populismo para explicar uma derrota. E essa derrota ideológica e prática, Marlon, né? Ela não é a derrota da classe, mas a ausência de condição que essa classe teve para mobilizar no âmbito da produção a paralisação, mas aí também não adianta só paralisar, você tem que ter a perspectiva da transição, como a Polov propunha, a política operária, o APO, como a gente carinhosamente chama, né? Vocês precisam, busquem aí no Google, querem ler um negócio instigante que nunca leram, que não está nos livros de história, que poucos leram, talvez até vocês, como uma vanguarda aí dos estudos de campo e cidade, claro, já tenham acessado os textos do pseudônimo Ernesto Martins, e o nome dele, que é Érico Sachs, um dos grandes nomes da Polop, além do Marini e de outros que eu já citei aqui. Botem lá no Google e procure, tem seus textos, né, muito importantes, procurem documentos da Polop, leiam isso, consumam com farinha, comam todo dia esse texto. Porque, claro que ele precisa ser atualizado, mas é o momento agora de uma luta que indique superação, porque o Bolsonaro, que aproveitou um sistema em crise, um sistema político marginal, acabado, esgotado pelo sistema petucano, nesses últimos 2 anos, com o recuo das greves operárias desde 2017, recuo no sentido de incapacidade de mobilização, que desgastou muito as suas lideranças. Nas greves, no último ciclo de greves, que foi de 2012 a 2017, as grandes greves ocorridas nesse período pela classe desgastaram suas lideranças, mas não conseguiram substituí-las. Então, elas continuam. E aí, no recuo das greves, você tem que lidar com o recuo das greves e com as lideranças essas lideranças que não foram substituídas, mas elas estão desgastadas, então é nesse desgaste que a gente tem que apostar. E aí tem que buscar algo novo, chega do democrático popular do PT dos anos 80, chega da antessala do poder popular, né, que alguns dos partidos comunistas defendem. Por que não aparece operário? Por que não aparece Revolução Brasileira? Por que se esconde isso mesmo nos partidos comunistas? E, ainda pior do que isso, ainda pior que o Democrático Popular, ainda não bom, né, em relação ao poder popular, a essas estratégias que não produzem diretamente a discussão da democracia operária e da transição, estratégia de transição direta ao capitalismo. Aí a gente precisaria discutir primeira transição, segunda transição, posso até numa próxima pergunta fazer isso, antifascismo, antineoliberalismo, anticapitalismo, como o Jorge falou, é o escape da esquerda do maio de 68, que está em movimentos sociais fluidos, em sujeitos, em lutas de causas importantes, ninguém vai negar, mas fragmentadas fora da classe, com uma hierarquia de luta, como uma hierarquia de vanguarda, valorizando horizontalismos que nada colaboram para a luta de ninguém. Horizontalismos é como a gente está na Lua sem, né, a força da gravidade, corpos se batendo, às vezes literalmente se batendo em assembleias, né? Por exemplo, no meu partido, o PSOL, uma mulher gay e, ao mesmo tempo, negra, ela não consegue juntar as 3 lutas num único coletivo. Tem 3 coletivos. O coletivo negro, o coletivo LGBT e o coletivo de mulheres. Ela tem que se fragmentar nos 3. Não existe uma maneira de discutir a sua condição integral e de totalidade, e muito menos na classe operária. Nem tem coletivo de classe operária no meu partido, mas na corrente que a gente constrói é por onde a gente tenta passar. Claro que é muito mais difícil do que falar das causas, né? Então, esses antes na frente, anti-S, né? São a expressão nem mais de movimento popular. Até essa palavra popular, que já é limitada, é retirada como movimento social. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu posso continuar desdobrando essas, mas talvez tenha, né, Jéssica? Sim. Sim, tem mais 2 perguntas ali. Tem a do Natal Calisto, que pergunta: Angélica, é possível você falar um pouco dos conselhos de fábricas e de associações de moradores?
E tem Sim. outra pergunta ali, que é do Vitor Viana, que ele pergunta: como organizar a classe trabalhadora contribuindo na luta revolucionária? Quais diferenças dessa luta no campo e na cidade? Como mudar o pensamento universitário para fortalecer essa luta? Deixa eu só anotar melhor essa do Vitor, espera só um instantinho. Uhum, claro. Organizar a classe trabalhadora contribuindo e quais as diferenças campo e cidade, do Vitor. Tá. Daí são essas duas. Primeiro, estou muito feliz em receber uma pergunta de um camarada, Natal Calixto, um grande trabalhador, metalúrgico, né, com uma história de lutas na esquerda, inclusive da fase de perseguição da ditadura. Então, um grande boa noite para o Natal. E é uma satisfação responder a sua pergunta sobre a diferença entre conselhos de fábrica e organizações de bairro, né? Que é uma coisa que eu tenho conversado bastante, é bem mal compreendida na esquerda, né? E que tem uma proximidade, mas não guarda relação com o modelo de núcleos de base que o Partido dos Trabalhadores desenvolvia nos anos 80, que é um modelo avançado, um modelo importante, esse do Democrático Popular, já falei 3 vezes, né, que a gente valoriza, mas não adota como estratégia. Por quê, gente? Porque a fábrica é o local de produção, é o momento da produção em que uma classe que trabalha, né, aquela classe que é a operária, ela produz valor e é super explorada na sua condição, porque dentro da dependência e desenvolvimento que o Brasil e a América Latina foram caudatários daquele capitalismo avançado no desenvolvimento desigual e combinado, que isso que a revolução não é só brasileira, ela acontece no espaço nacional, mas ela é internacional, claro, né, do ponto de vista da estratégia de todas as revoluções nacionais. Não existe socialismo num país só, não é nada disso quando a gente fala Revolução Brasileira. Estou falando a todos, sei que o Natal, né, tem isso muito claro. Então, Natal, nessa sua questão que é muito apropriada, da mesma maneira como a esquerda liberal, a New Left, né, a nova esquerda, ela rejeita falar de revolução, ela prefere falar mais de causas fragmentadas, igualmente importantes, mas fora do esquema da classe, né? Ela não fala do espaço da fábrica, né? Você pode ver que lideranças do MTST raramente falam de fábrica, porque é como se existisse um espaço urbano sem a existência da produção, porque eu estou só lutando pela moradia. Então, não há uma vinculação da moradia para o espaço trabalho que é a fábrica. Quando eu digo fábrica aqui, eu estou falando do espaço de vanguarda da produção, metalúrgico, siderúrgico, petroleiro, caminhoneiros, que é uma paralisação do transporte de massa pelas estradas, daquilo que é a produção de vanguarda. Então, quando a gente fala vanguarda da classe operária, eu estou falando, achei a palavra melhor, dos setores estratégicos. Os caminhoneiros têm uma dimensão estratégica na luta, embora não estejam na produção, mas carregam a produção. Veja que nas greves da Petrobras tinha uma relação fundamental, né? E lá atrás, de muitas lutas, quando ainda os postos não eram, os postos de distribuição também eram da Petrobras e depois deixaram de ser, mas não vou falar dessa estratégia aqui, estou querendo pegar no conselho de fábrica. Então, também lideranças do MTST às vezes dizem, eu vou tirar o pobre da periferia e vou levar para o centro. Que negócio é esse de tirar um pobre da periferia e levar para o centro? O quê? Na moradia desocupada que tem uma pendência legal com a prefeitura. Bom, então, se a gente só vai ocupar o imóvel que está com problema ilegal, nós não estamos propondo a revolução, não estamos propondo acabar com a propriedade privada. E eu não posso só propor a propriedade privada e a luta contra ela na cidade, na moradia. Não significa que quem tem 2 geladeiras, o comunista vai tirar uma. Que quem tem 2 casas, o comunista vai tirar uma, que era o que se dizia nas eleições de Collor, né? Naquele momento, que dizer, não vote no Collor, porque se entrar aí algum trabalhador, algum comunista no poder, é isso que vai fazer. Então, eu quero aqui vincular o que é para conselhos de fábrica, conselhos de moradia e conselhos de ocupações de escola, a vinculação, meus caros, de ocupação com formação de conselhos nos locais de ocupação. Aí não é só moradia.
O trabalhador mora num bairro, muitas vezes trabalha muito longe dele, mas o seu filho frequenta a escola do bairro. E naquele outro bairro, normalmente no centro, onde ele é, quando empregado, evidentemente, né? Daqui a pouco eu falo do conceito de excluídos, né? Quando você pega nessa dimensão a vinculação entre fábrica, local de trabalho, mesmo que não seja uma fábrica, qualquer outro local de trabalho, eu estou falando do estratégico que para a produção, tá? O de moradia e o de trabalho, você acabou de formar um pré-soviete. Nossa, tanta gente chama a gente de louco quando a gente fala isso. Normalmente, aquele pessoal que é ou da esquerda liberal, ou de um democrático popular mais vazio, porque o democrático popular leva a sério formação de conselhos, apenas não é o mesmo modelo que eu estou aqui defendendo, e muito menos uma esquerda que atua apenas pelas causas nos coletivos. A própria palavra coletiva ela é surgida no maio de 68. Coletivo é uma soma, não a articulação da classe. Mas voltando. Quando você ocupa um lugar de trabalho e aproveita digamos assim, uma fissura de uma pequena ou de uma grande fábrica, claro que de uma grande fábrica a estrutura e a escala de ocupação é outra, mas quando você segue as determinações, a reflexão, a luta e a teoria de um movimento muito antigo aqui no Brasil e na América Latina, que se chama Movimento de Fábricas Recuperadas, você tem uma atuação candente no espaço anterior, falido, da fábrica daquele trabalhador, uma oportunidade de recomposição da posse da fábrica, mas não da propriedade dos meios de produção. Jéssica e demais, não sei se deu para entender, eu vou só repetir isso que é muito importante. É aí que eu sempre respondo aos meus opositores na hora que a gente está discutindo essa estratégia. Você toma posse momentânea, mas você não consegue, claro, destituir toda a burguesia de um país e extirpá-la e tirar e retirar dela a propriedade dos meios de produção que ela domina como classe. Uma coisa é o dono de uma fábrica que está falida, outra coisa é a classe burguesa. Então, é óbvio que nós estamos no campo da tática. Então, o grande Natal Calixto, ao me perguntar isso, ele está me perguntando qual é a tática, né, Angélica? Afinal de contas, né? Você fala de Revolução Brasileira, mas cadê a tática? E esse acho que é o grande desafio para nós que defendemos uma estratégia da Revolução Brasileira. Não pode ficar só na estratégia. Definida como estratégia, qual que é o passo tático de 2021? Gente, isso é a coisa mais difícil de fazer. Nós não faremos só formulando e não faremos só lutando num basismo dentro das fábricas, ou enfim. E não é transformar o intelectual no trabalhador da fábrica, como respeitosamente, né, já aconteceu aqui, com a AP, aquele partido de origem cristã, né, de esquerda cristã também, dos anos 60, né, e que não deu tempo de eu citar na minha exposição, mas que eu estou falando agora. Coisa muito distinta, como o Natal já indicou na pergunta, é uma associação de bairro, normalmente ligada à prefeitura, ou alguma, pior, né, ligada a algum partido de direita, que vai cuidar da lâmpada que acabou na rua e vai gritar lá na frente da prefeitura. É válido, é uma manifestação importante de uma massa, digamos, de trabalhadores, mas não é organizado. A associação de bairro não é autogestão organizada, articulada e democrática dos trabalhadores, que embasa essa ideia de conselhos. Isso que eu estou chamando aqui rapidamente, estou escrevendo um livrinho de 100 páginas sobre isso, vai sair em junho, já tem editora, tudo, né? A gente vai estar refletindo a tática dos conselhos populares e ocupações de fábrica e do movimento de fábricas recuperadas ligados a uma estratégia da Revolução Brasileira. Vai ser uma discussão parcial, pequena, mas formulada em 100 páginas, para se pensar, para não só refletir teoricamente que sem ela não se faz a revolução, mas como articular concretamente conselhos na atual estrutura brasileira, que não faça-se por cidades ou bairros ou de modo federativo, mas como que numa esquerda revolucionária a ideia de conselhos te dá uma condição tática de estar mais próximo e organizando e auto-organizando a classe operária. Então, acho que com isso, Natal, eu respondi a tua pergunta. Vou para o Vitor agora. O Vitor me faz uma pergunta direta na última interrogação dele, né? Como é que a gente pode influenciar o pensamento universitário para discutir campo e cidade e formular a teoria revolucionária? Bom, meu caro,
acho que, em termos de universidade, que vocês sabem, a universidade é sempre conservadora, seus currículos são conservadores, mas grupos autônomos de pesquisa e estudos como o CCR é uma das respostas. Isso, não estou nem aqui dizendo que eu estou conversando com vocês, mas é porque justamente o que vocês estão fazendo aqui já é fruto dessa articulação, e, claro, nessa associação importante aí com o pessoal do PET de Direito, mas sei que vocês, dentro da estrutura, são autônomos, então acho que isso, conheço um pouco a história de vocês há algum tempo, né, converso com pessoas do CCR, e eu te diria, Vitor, que seria influenciar com grupos autônomos dentro da universidade de estudos, que, claro, estão vinculados à luta dos centros acadêmicos e dos DCEs, né, porque quando expande para um DCE, você pode falar para a universidade inteira. Isso acho que é o mais importante de um DCE, né? É falar para toda a universidade. E o centro acadêmico, aquilo que fica no âmbito do seu curso, né? Ele tem que se articular com outros cursos. Uma vez eu fui até Florianópolis, ali naquele auditório grandão lá, ali do lado do prédio da reitoria, e era uma unidade entre 6 CAs, psicologia na época, agora não vou me lembrar de todos, economia, né? E fizemos uma discussão de auditório cheio, onde a gente estava falando da organização da classe operária, né? Falando das greves, uma crítica àquilo que tinha, era uma época das eleições para a presidência da República em 2018, né? Muitos candidatos estavam indo à presidência, né? E nós ali esgrimimos, né? Com presenças de candidatos ali na UFSC naquela semana, e lotamos um auditório onde a gente discutia essa questão também, do como influenciar o pensamento universitário. E aí, claro, né, Vitor, o movimento estudantil, o movimento docente, e desconheço de uma forma mais ampla, né, embora saiba que tem muitos lutadores importantes na UFSC nesse campo dos técnico-administrativos, né? Os 3 segmentos são sempre uma potência muito importante para a luta na universidade. Então, acho que para influenciar o pensamento universitário, as organizações estudantis e os sindicatos de docentes e trabalhadores teriam que produzir juntos, né, eventos de discussão sindical, de discussão teórica, claro, né, de cidade e campo, e de discussão de teoria revolucionária, que pudesse influenciar. Os currículos é muito difícil, porque isso depende de uma luta na congregação, nos departamentos, que também deve ser levado. Isso eu chamo de política acadêmica. Fazer política na universidade não é escola sem partido, né? Fazer política na universidade é fazer política acadêmica nos órgãos colegiados, conquistar posições, mas saber que isso é limitado. Se ficar só nesse âmbito e não sair dos muros da universidade, não é só nisso. E aí eu vou lembrar do Darcy Ribeiro, que é muito importante, do Álvaro Vieira Pinto, né? Que vão falar do que é, especialmente o Darcy com essa expressão, né? Uma universidade crítica, uma universidade necessária. Vocês sabem, ele foi propagador, né, de uma série no exílio, da criação de uma série de universidades, da UNB no Brasil, que hoje está completamente desfigurada, e também toda a influência que o Álvaro Vieira Pinto tem. E a gente não tem a reedição disso, né, intelectuais que possam estar na linha do Álvaro e na linha do Darcy. Então, eu estimularia muito para a mudança do pensamento universitário, ajudar a revolução, como você falou. Em primeiro lugar, lê tudo de Álvaro Vieira Pinto, lê tudo de Darcy, né? E também nas organizações de classe e estudantis dentro da universidade. Ir para fora, e quem sabe, né? Organizar-se também na forma de conselhos, né? O pré-soviet, que eu estou brincando aqui, ele é a dimensão daquilo que o Lenin fala, né? Nenhuma sociedade que transita para uma outra forma de poder não produz antes o germe da forma de poder que ela quer ao superar a atual fase do capitalismo, né? Ou seja, só se gera uma nova forma de poder se você já coloca o embrião antes, e o embrião são os conselhos populares, os conselhos de fábrica, os conselhos de moradia, de local de trabalho, e juntei a pergunta do Natal com a sua, então, Vitor. Espero que eu tenha te contemplado. A gente tem mais algumas perguntas, mas como o tempo já tá se estourando, né? A gente vai pegar algumas só, e a do Pedro Guardini eu acho que já foi respondida na resposta do Natal, né? Então, eu vou ler aqui a do Vitor Viana.
Ele fala assim: o termo operário é correto, visto o processo de desindustrialização brasileira, forte presença no setor terciário e uberização? Como se caracteriza a nova classe trabalhadora brasileira? Tem 3 perguntas aí, só deixa ela na tela mais um pouquinho. Como se caracteriza a nova classe, não é como se organiza, mas a gente pode falar também. E esse do termo operário, que bom, Vitor, que você fez essa pergunta. Deixa eu só te falar. O termo operário é corretíssimo, tá? Eu vou defender essa hipótese aqui, mesmo com a questão da uberização e da terceirização, porque eu acho que esses novos termos, né, não desqualifico os meus colegas de universidade que desenvolvem novos termos para caracterizar a classe trabalhadora. É um esforço, mas eu acho que às vezes é um esforço válido, mas que escapa e descentraliza o papel da classe e quer escapar do termo proletariado e do termo operário, porque é menos charmoso fazer teses com isso e é menos lido quem ficar insistindo em classe operária e classe proletária e proletariado, que é o caso, repito, com todo respeito, tá? Do termo, como é que é esse mais famoso, né? O infoproletário, né? Que vem um pouquinho ali do Ricardo Antunes. Tem uma expressão do Rui Braga que me foge agora, mas são 2 colegas com quem converso, discutimos nossas diferenças, afinal, eles estão falando da luta da classe, mas não há implícito, né? Se alguém se lembrar, escreva aí no chat que eu momentaneamente esqueci o termo do livro de uma tese do Rui Braga, que também entra numa caracterização meio distinta, né, do proletariado, né, e que repito, uma tentativa, mas normalmente dentro desse tipo de caracterização você tem os estudos da sociologia do trabalho, que começou como a chamada sociologia do trabalho, começou como uma articulação de direita, né, anti-revolução, e que alguns acadêmicos de esquerda passaram a utilizar, a trabalhar, repito, respeito muito, mas não toca no problema da Revolução Brasileira. E quando não toca, tem um erro que eu cometi durante muito tempo também, meu caro Vitor, o termo desindustrialização, ele está no âmbito da ideologia burguesa, tá? O que a gente tem é uma superexploração da força de trabalho que causa, né, claro, dentro de um país subdesenvolvido e dependente, claro, um deslocamento para os eixos centrais e que promove uma falência de fábricas. Então, a desindustrialização é um termo né, retórico, digamos assim, que a burguesia usa para essa explicação. Tem um outro para o lugar dele, né, que tenha que demandar, né, toda a explicação da superexploração, não, só um texto bem escrito, sabe, Vitor? Então, às vezes, por essa ausência da carga ideológica da desindustrialização, é isso. E por que, então, eu não avaliaria o termo uberização, né, o termo infoproletário, e o que significa a chamada precarização, né, desse setor? Porque aí você desvincula a classe desempregada, as pessoas da classe que estão desempregadas, como se elas fossem os excluídos do capital e que os empregados, né, eles ainda podem ser chamados de operário e aquele chamado excluído não. Primeiro que não existe excluído no capitalismo, porque não há nenhum incluído. Então, eu só uso excluído se tiver algum incluído. Não tem nenhum incluído no capitalismo, a não ser a classe que domina e que superexplora, no caso do Brasil, e explora, né, de uma forma geral, na tendência da avaliação, da análise da totalidade da classe operária. É engraçado, né? E aí a gente defende a Revolução Brasileira, na articulação com a Revolução Mundial, e na hora da gente definir o proletariado, a gente põe uma série de categorias, o do Uber, né? O da metalurgia, o da siderurgia, o caminhoneiro, e a gente não pega o setor estratégico. Então, eu te diria, Vitor, que é para ver a classe operária como um todo. Operário é o trabalhador que manipula, que opera. O do Uber opera, o da siderurgia opera, o do comércio opera. Então, essa coisa do terciário, né? Ou dessa discussão que se põe da uberização, eu acho que seria uma discussão
mais fragmentada. Podemos usar esses termos, mas não para escapar. De que a classe operária existe, o termo operário está correto, e que a gente tem que vê-la na sua relação da luta de classes e, muitas vezes, da guerra de classes. Segundo, né, porque ela não envolve um indicativo de transição socialista, muito menos da Revolução Brasileira. Espero que tenha contemplado. É isso? Sim, se puder também responder mais as duas últimas perguntas. Posso, claro, só me falar. Eu vou Seria anotar. do Gabriel Henrique, que ele pergunta: o que implica a dependência tecnológica e industrial das nações no empobrecimento dos povos? Existe uma dialética para se manter dependente? Opa! Ele acabou de falar o nome de um livro maravilhoso do Mauro Marini, A Dialética da Dependência. Bom, meus camaradas, e qual, tem mais uma além dessa do Gabriel? Você Sim, falou que eram duas? Tem mais uma do Marlon. Tá? Saiu da tela. Angélica, ainda há a ideologia do desenvolvimento no seio da esquerda? Inclusive, partidos que se diziam socialistas decidem gestar o capitalismo, mas não nos serve um capitalismo de rosto humano? Isso. O Marlon levantou a bola para chutar para o gol, né? E foi tão legal que não foi combinado, né? Porque tem tudo a ver com a pergunta do Gabriel sobre a dependência tecnológica, né? E veja bem, isso daqui daria mais, pelo menos, uns 20 minutos de fala. Então, eu vou só pontuar, né? Pontuar e indicar para vocês, em primeiro lugar, essa bibliografia importante, né? Como eu vou poder falar pouco, eu vou indicar 2 livros que eu acho importante que vocês leiam, né? Primeiro, esse, A Dialética da Dependência, que é do Rui Mauro Marini. Quer dizer, do Rui Mauro Marini, o que você encontrar, você devore, leia, coma com farinha. Eu estou dizendo dessa forma bonita que o Nordeste coloca, né? Que é o que alimenta a alma, né? E o que dá o prazer da força, da energia, é uma discussão sobre a dependência tecnológica, o subdesenvolvimento e a dependência estrutural, histórica brasileira no seu processo de desenvolvimento desigual e combinado, que está no Rimaro Marini, né? Eu acho muito importante ler também o livro da Vânia Bambirra sobre o capitalismo dependente latino-americano. Ela classifica todos os países a partir, até respondendo também para o Vitor, que falou da desindustrialização, né, entre aspas, ela coloca Vitor, Gabriel e Marlon, né, nesse texto, o capitalismo dependente latino-americano, ela pega o conjunto dos países, distribui em 3 classificações, indicando o grau de industrialização ou não, e o quanto em todos a estrutura é a dependência. Mas são diferentes tipos de dependência, é a dialética da dependência, né? E aí, o outro autor, que tem 2 volumes incríveis, grossos, e uma leitura densa, né? Mas aprendi recentemente que o termo denso em uruguaio é uma leitura que não é boa, né? Eu não sabia, aprendi a semana passada, né? Mas denso aqui no sentido da língua portuguesa é denso, com qualidade, com discussão apurada, né? O livro do Álvaro Vieira Pinto, A Era da Tecnologia, 2 volumes, tá? Então, para o Gabriel, que eu não puder te complementar aqui, acho importante você seguir essa bibliografia, né? São 3 textos, então, densos no sentido brasileiro. E do Marlon, né? Que tem a ver com a pergunta do Gabriel. Sim, Marlon, você levantou a bola aí para a gente chutar para o gol, que está na marca do pênalti, né? Onde raramente a gente erra. Ideologia do desenvolvimento, inclusive, foi a primeira fase do ISEB. Eu optei aqui para não ficar contando a história do ISEB, mas um dia, assim, de a gente ler textos do ISEB aí no CCR, pode ser uma boa atividade de leitura, tá? Vocês pegarem textos que são muito importantes na área da discussão da ideologia do desenvolvimento. Ela é uma ideologia para um país que jamais vai poder ter desenvolvimento, pela sua característica subdesenvolvida. Mas para os autores dos anos 50, a gente ainda não perdoaria, porque ali já está claro que nós não tínhamos nem a condição da Revolução Francesa, nem a inglesa, que conseguiu
né, completar as suas tarefas econômicas e políticas, rompendo com o feudalismo. Também não tínhamos a condição do modelo de ruptura com a Inglaterra, que a Revolução Americana fez, em 1776. Também não tínhamos a condição no Brasil de ter uma via prussiana, que já não consegue mais ser democrática, tem que centralizar o poder para avançar economicamente, mas consegue cumprir a tarefa econômica, tanto que ao fim do 19 e a Alemanha entra, né, no imperialismo, está no G7 até hoje, aquela coisa toda, né, do que se chama G7 também. Mas o Brasil não. O Brasil ele não tem a menor condição, desde a estrutura da sua formação, como eu já disse durante a exposição, naquele momento de acumulação primitiva do capital europeu, e a gente aqui nascendo como país já subdesenvolvido desde o início, dependente, melhor dizendo, desde o início, que causou o subdesenvolvimento. Então, o desenvolvimento do capitalismo brasileiro autônomo não é possível. Então, é um absurdo o PDT falar isso hoje, por exemplo, outros partidos, né? Alguns até que, como o Marlon falou, muitas vezes se colocam como socialistas, né? Ou trabalhistas, até numa dimensão menor do trabalhismo, que não é menor no sentido de que não propõe, né, a luta operária. Então, não existe capitalismo de rosto humano, como não existe capitalismo selvagem. Todo capitalismo é selvagem. Então, se eu começar a qualificar, adjetivar o capitalismo, menos explorador, mais explorador, isso já é uma camada ideológica burguesa que a gente tem que rejeitar. E na medida em que não é possível o desenvolvimento do capitalismo brasileiro autônomo, só tem uma saída, que a Polop já sabia nos anos 60. E que depois, só de 79, 80, ainda assim, a esquerda não fala muito, mas que a gente tem que recuperar agora. Se eu sou estruturalmente subdesenvolvido e não é possível o capitalismo autônomo, só tem um caminho: a transição direta ao socialismo e as discussões táticas e estratégicas de Érico Sachs, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirra, Teotônio dos Santos, Álvaro Vieira Pinto, muito grande nesse campo aqui, o campo da dependência tecnológica, e, claro, um outro conjunto de autores que não está dando para citar aqui, mas esses são as estrelas da noite. Era isso, Gisele. Jéssica. Certo, foram excelentes respostas, né? E essa foi a mesa de encerramento do seminário Direito, Terra e Liberdade. Eu agradeço novamente a Angélica, que tem sido muito importante na crítica à pós-modernidade e no resgate dos cadernos do povo brasileiro. Tem lutado prática e teoricamente para construir o horizonte revolucionário. E eu agradeço também a todos que nos assistem. Nós temos pessoas acompanhando o seminário de todos os lugares do país, todas as regiões. Agradeço também aos que se dedicaram na organização desse seminário e a todos que aqui palestraram também. Eu indico que sigam as redes sociais do PET Direito UFSC e do CCR. Em breve o PET vai fazer a segunda parte do grupo de estudo sobre a questão agrária. E o CCR, no dia 27 de fevereiro e 6 de março, às 2 horas, vai promover uma formação com a professora Angélica sobre as críticas às teorias pós-modernas. Então, Angélica, se quiser fazer as considerações finais, a gente já encerra. Olha, eu estou muito satisfeita de fazer esse evento, que era para ser presencial, online, 4 horas de duração, 5 acho que marcamos, né? Vai ser longo, vai ser aquele da gente ficar na telinha e os inscritos no curso falando, né? Aí para essa formação de vocês. Ajustei com o Jorge Soler durante semanas para a coisa, né? E os outros que me convidaram, mas respondia mais ali para o Jorge, né? A gente fazer um formato que é online, claro que cansa mais online, de um formato presencial que pós-vacina, né, eu faço, e já fiz em Salvador, já fiz em São Paulo, outros lugares do Brasil, tem 10 horas de duração, normalmente é assim, das 9 às 18 de um sábado, presencial, com lousa, tal, para nossa catarse, né, da destruição da pós-modernidade, ainda continua no domingo, das 9 à 1. Esse é o modelo presencial que eu tinha. Então, confabulando aí com quem me convidou, a gente ajustou para esse número de horas, a gente vai fazer um intervalinho no meio, mas vai trabalhar com quem estiver junto nessa sala de aula aí, né, online, estou com a maior satisfação de fazer isso com vocês, né? Eu tenho falado desse tema também,
num programa que eu participo, né, de forma quinzenal, como comentarista, o Resistentes, e também estou planejando um curso, né, que nós já anunciamos nas redes, que começa 25 de fevereiro, que é um longo curso, né, toda quinta, de 15 em 15 dias também, variando o tema, né? Em cada uma desses encontros eu vou falar de uma dada perspectiva do combate ao irracionalismo. E esse dia com vocês está planejado de um jeito muito especial e espero que vocês gostem, né? E só para fechar aqui, vi que alguns aqui, o Marlon, o Sombra e mais alguns, né? Lembraram do termo que eu tinha esquecido durante a resposta, a precariado. Também não adoto, reconheço o valor de quem propôs, mas eu acho que esses termos, né, acabam desviando da centralidade mesmo ali da discussão. E também estou vendo aqui a Dora Almeida, que falou que estava aquele dia que eu estava em Salvador, enfim, estou vendo o finzinho aqui do chat, né? O Jorge está falando, enfim. Eu agradeço demais, tá? Enfim, um grande beijo na bochecha de todo mundo, querendo dar aquele abraço pós-pandemia. Jéssica, obrigada pela sua mediação, a todos que fizeram esse evento, que eu sei o quanto é duro, vocês trabalharam há meses, hiper bem planejado, redes sociais, divulgação, foi bacana. Acho que o trabalho de vocês hoje merece todo aplauso aí desse seminário que vocês realizaram. Um abraço. Um abraço, espero te ver em outras oportunidades. Nos veremos.